nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui te adorando e glorificando o teu santo nome. Senhor, nesse momento estão aqui ministros teus, escolhidos teus, para a tua obra, Senhor. Por isso, Senhor, que o Senhor esteja agora derramando sobre cada um aqui presente, Senhor, a tua unção, o teu poder, a tua glória, Senhor, nas tuas misericórdias, Pai, nos capacitando, Senhor, cada vez mais, para podermos, Senhor, cumprir aquilo que está designado por ti em nossas vidas, em nossos ministérios, Senhor. Que cada um possa tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um, que cada um possa ser fortalecido pelo teu Espírito, Senhor, para perseverar nesta luta até o fim, Senhor. Porque certa é a nossa vitória, porque maior é aquele que está em nós do que está no mundo, Senhor. Senhor, nós te amamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Tu és o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Tu és o consumidor, tu és aquele, Senhor, que te proporciona tudo. A tua palavra diz que nenhuma folha cai sem a tua permissão, Senhor. E a ti, o grande eu sou, é o Shaddai, o Senhor de todo, Senhor, a ti que adoramos, Senhor, e levamos agora, Senhor, os nossos pensamentos, nós somos reunidos aqui nesta mesma fé, Senhor, num só coração diante de ti, com vontade de sacrifício bom e agradável a ti, Senhor. Por isso eu te peço nesse momento, toma cada vida, cada ministério aqui representado, Senhor, e opera com teu poder e glória, Senhor, dando a vitória ao teu povo através dos teus ministros, Pai, teus escolhidos, Senhor, aquele que tu tens, Senhor, separado para fazer a tua obra, Senhor. Assim te pedimos nesse momento, te agradecemos já por atender as nossas súplicas, as nossas preces, Pai, as nossas orações que são ligadas no teu trono, Senhor, assim na terra como no céu, Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar esse que está na primeira aqui. Por favor, não leve. É o nome do hino? Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Estamos aqui para a nossa primeira reunião de 2012, depois desse recesso de janeiro e fevereiro, e recebê-los aqui nessa tarde traz uma alegria muito grande para o nosso coração. E o texto que me veio ao coração enquanto estávamos cantando é do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É sobre pessoas como nós, assim, que Deus resgatou, perdoou, está santificando e ungindo com o seu Santo Espírito, que a bênção e a vida veio e vem para sempre. Então estamos felizes por começarmos essa reunião, e o reverendo convidou o nosso pastor Ronaldo Lemos, que é diretor de um dos nossos departamentos e também presidente da Associação de Comunicação Reencontro, vai trazer para nós a devocional. Nós lhe passamos a palavra e logo depois da devocional nosso presidente vai trazer aquela palavra inicial gostosa e boa e animadora para todos nós. Pastor Ronaldo, a palavra é sua. E a motivação de nós estarmos hoje aqui, eu me sinto até muito honrado, que talvez devesse ser um pastor calvinista. Não, aqui não tem. Pelo assunto, eu estou brincando, pastor mais ou reformado, né? Mas até pelo assunto que nós vamos falar nesse momento. Eu lembrava aqui, há pouco instante, do nosso gabinete da presidência, que hoje para nós é um dia muito especial, pelo menos para mim. É especial para todos nós pela sua significação, mas para muitos de nós ele não é especial apenas pela falta de conhecimento, pela falta de divulgação.
pelo significado dessa data 21 de março para nós que estamos hoje aqui. Então, queridos, eu quero lembrá-los que, falando em empreendimento, pioneirismo, há 555 anos atrás, mais precisamente, quando aqui chegaram os franceses, aqui na nossa Baía de Guanabara, se instalaram, onde hoje está a ilha onde é a ilha de Villers-Gaillon, está hoje ali a escola naval. Aqueles vieram para cá para criar, e a história tem aí os registros, nós passamos pelos bancos escolares, aprendemos isso, a chamada França Antártida. E aquele contingente, em sua grande maioria, não totalidade, mas grande maioria, era composto de irmãos que estavam vindo da Europa, justamente fugindo da perseguição religiosa. E muitos deles eram huguenotes, herança, que hoje estão aí os pastores presbiterianos, a igreja presbiteriana do Brasil e espalhado pelo mundo todo. Havia alguns batistas também, e outros, né? 150 anos. E aí nós temos, naquela data, 555 anos atrás, mais precisamente no dia 21 de março, estava acontecendo ali naquela ilha bem próxima, que a gente passa ali, daqui a pouco eu vou passar, indo para Paquetá, bem em frente. Aconteceu o primeiro culto religioso de liturgia evangélica, primeiro culto cristão evangélico em todo o continente americano, seja América do Sul, América Central e América do Norte. E teve o privilégio de ser na nossa cidade, no Brasil, esse primeiro culto realizado por pastores huguenotes, e foi realizado ali não apenas o culto, mas a celebração da ceia do Senhor, lembrando o sacrifício de Cristo, lembrando o sacrifício do Senhor Jesus por nós, até mesmo porque, de certa forma, profético, porque aqueles pastores que ministraram o culto também deram o seu sangue ficou aqui nessa terra do Brasil. Então hoje está fazendo 555 anos do primeiro culto evangélico do nosso Brasil, no nosso estado, no nosso continente, em todas as Américas. Resultado disso, pioneirismo e empreendedorismo. Então eu queria meditar rapidamente, nesses 20 minutos que ainda tem de tempo, eu queria meditar em três coisas, em três aspectos de iniciativa e de empreendedorismo que a Bíblia fala para nós. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, pastor, por favor, nosso querido irmão pastor Marcos Batista, versículo 10. Amém? Os irmãos acharam? A gente espera mais um pouquinho. Amém? Amém. Então vamos falar juntos? Tudo que vieres à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, ciência, nem indústria. Amém. Uns falam conhecimento, outros falam sabedoria. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Amém. Então são três aspectos muito importantes desse texto. Tudo que vieres à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura não há obra, ciência, indústria, nem nenhum conhecimento. Nós falávamos aqui de pioneirismo, falávamos aqui de empreendedorismo. Algo muito particular nessa palavra quando fala da sepultura. O que é que nós podemos fazer para Deus, para a obra do Senhor? O que é que nós podemos fazer antes de nascermos? Nada. Não é verdade? Não nascemos. Podemos nem ser cobrado ainda porque não nascemos. E depois que nós morrermos, que deixemos aí um bom testemunho, que deixemos aí um testemunho que seja um memorial para que possa levar amo ao Senhor perto de Cristo, que possa ser essa nossa palavra final, amo ao Senhor, e as pessoas possam lembrar do nosso amor a Deus. Hoje é o testemunho que muitos crentes passaram pela vida, e deixaram uma marca tão grande de amor a Deus que inspiram muitas pessoas. Então nós só temos uma oportunidade de servir a Deus. Nós só temos um tempo de servir ao Senhor. Nós só temos um tempo de construirmos na obra de Deus algo que nós vamos levar para a eternidade.
porque o que nós vamos levar para a eternidade é o patrimônio daquilo que nós tivemos construído na relação com o Senhor. Só temos uma oportunidade, porque só temos uma vida, só temos um tempo. Na sepultura não existe obra, conhecimento, indústria, mais nada. Então, se nós temos algo para fazer do Senhor, façamos. E façamos e aproveitemos todo o nosso tempo para fazê-lo. Esse texto fala também de potencialidade, capacidade. Faz-o conforme as tuas forças. Deus nos chama segundo os seus propósitos. E os propósitos de Deus são muitas vezes incompreensíveis. Deus começou, e falávamos ainda há pouco, não chamando os mestres, não os doutores da lei, não os sacerdotes, não o Supremo Concílio do Tempo. Deus chamou os pescadores para serem pescadores de homens. Aliás, era a queixa do povo. Houve um líder religioso que questionou, está aí no texto sagrado, dizendo: veja se algum sacerdote está seguindo a Jesus, veja se alguém importante está seguindo a Jesus, só essa ralé que está seguindo a Jesus. No dia de Pentecostes, qual foi a espantosidade de todos? Mas não são esses homens galileus, homens pescadores, homens indoutos? Como é que nós estamos ouvindo agora falar das maravilhas da glória de Deus? Porque eles se dispuseram a fazer conforme as suas forças. Deus tem dado uma capacidade a cada um de nós, por isso estamos aqui. Por isso esse casal que louva a Deus tão maravilhosamente é dom, é capacidade. Outros têm a capacidade, falávamos ainda há pouco ali no gabinete, né, com o irmão Natanael, que dirige o seminário. Outros têm a capacidade de pregar e logo estão no seminário e, se deixar, já assumem lá o tribunal do seminário e já quer fazer dali o grande púlpito do Maracanã. Mas são dons, são capacidades. E Deus nos chama para usarmos conforme as nossas forças, nossas capacidades, a nossa potencialidade, dando o nosso melhor. Por isso nós louvamos a Deus pela iniciativa do irmão da Flor. Usou do seu tempo, da sua capacidade, para o que eu posso fazer melhor para Deus? Ver uma Copa do Mundo. Talvez ninguém tenha pensado em nada para a Copa do Mundo. Muitos de nós aqui estamos pensando talvez apenas assistir a Copa do Mundo. Discutindo ainda se o Brasil vai poder jogar no Rio de Janeiro ou não. Pela organização, o Brasil só joga no Rio de Janeiro se for a final do campeonato. Mas ele estava preocupado em usar do seu tempo, da sua capacidade em ganhar almas na Copa do Mundo. Distribuir a palavra de Deus. Vamos fazer conforme as minhas forças. Eu sei que não tem dinheiro, possivelmente, para imprimir 1 milhão. Mas Deus vai dar a capacidade, né? Pastor Isaías é um exemplo muito claro disso. Ele falava aqui essa semana, quando ele pensou em construir o primeiro ambulatório, uma reportagem no jornal: ex-pracinha quer construir um hospital em Realengo, deve ser a neurose de guerra, voltou da guerra maluco. O jornal O Mundo estampou. Aí pouco tempo depois o jornal O Mundo fechou, o jornal O Mundo faliu. Aí, o homem morreu também. E o homem morreu. Aí eu disse: olha, não brinca com esse homem não, porque quem brincou com ele, o mundo acabou. Inaugurado o hospital. E o hospital foi construído e inaugurado. Inaugurado, tá lá. Então, irmãos, No 1º de dezembro. Para muitos era um louco, um visionário. Mas ele colocou ali o seu tijolo conforme a sua capacidade. Deus, então, foi fazendo um SASE a cada ano. Deus foi crescendo a obra. Então, nós possamos colocar toda a nossa capacidade, toda a nossa disposição. E aquilo que nós não fomos capazes, o Senhor proverá. O Senhor será glorificado no nosso esforço. E em terceiro lugar, terminando, a Bíblia diz: tudo que vieres à mão para fazer. Então nós temos algo para fazer. Estamos aqui porque estamos operando na obra de Deus. Deus tem um chamado, Deus tem um ministério, Deus tem uma capacidade, Deus tem um dom, Deus tem algo para nós contribuirmos no serviço dele. E só temos uma oportunidade: o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de hoje. Então que hoje e amanhã e depois seja um tempo próprio para nós fazermos a obra que o Senhor coloca nas nossas mãos, fazer o melhor que pudermos fazer na capacidade do Senhor,
porque esse é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela bênção que temos de podermos chamar de Pai. Amém. Obrigado pelo privilégio de estarmos envolvidos na Tua obra. E que hoje, o dia chamado hoje, possamos investir mais da nossa vida na Tua obra, na Tua causa. Somos Teus instrumentos. Tu és, Senhor Deus, o médico dos médicos. Tu és aquele que é o engenheiro de todos os engenheiros. Tu és o verdadeiro artífice de todas as coisas. Toma-nos nas Tuas mãos como instrumentos, Senhor, porque a habilidade está em Ti. E dá-nos, Senhor Deus, aquilo que Tu tens para que possamos fazer aqui conforme as nossas forças. Nós somos Teus e queremos renovar esse pacto de que somos Teus e para sempre Teus. Abençoe a OMEB, essa Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior, que o seu presidente, seu fundador, Senhor Deus, que a Tua boa mão continue sobre essa instituição, sobre a vida do reverendo Isaías, e que haja sempre unção, inspiração, que saiamos daqui sempre com mais vontade de trabalhar para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. É o nosso primeiro encontro de 2012 e eu espero que nós nos encontremos aí nos próximos meses, todos nós, como também a reunião desse ano em que nós vamos, em outubro, celebrar os nossos 40 anos de existência. Eu fico a imaginar no coração do reverendo, quando ele, mais umas 4 ou 5 pessoas, sonhando e vendo à distância, pensaram em fundar essa organização. Há algumas entidades no Brasil, todos nós sabemos disso, e muitos grupos evangélicos, já decennários e algumas centenárias, que começaram pequenininho. A Bíblia diz para a gente não desprezar o dia das coisas pequenas. E há 40 anos passados, a UMEB era um sonho primeiro, depois uma realidade existencial na vida de 4, 5, 6, 10 pessoas que começaram esse movimento. Entre elas estava o reverendo e não só entre elas, mas como líder dessa organização. Assim nasceu também a Academia Evangélica de Letras, de que ele participou. E eu fico imaginando, depois de 40 anos, nós que chegamos depois, pensar nessa trajetória e naqueles que fizeram essa história bonita na qual nós nos integramos. Outros trabalharam e nós entramos no seu trabalho, para usar a expressão de Jesus. Então, temos aqui, nessa primeira reunião de 2012, é uma alegria muito grande para o nosso coração e esperamos que abril, maio, junho, todos nós estejamos aqui, porque pode ser que Deus nos chame, alguns de nós, como tem acontecido sempre, mas que Ele nos encontre em nosso posto, como acabou de falar agora o pastor que nos trouxe essa devocional tão preciosa. Então que a reunião de hoje lhe possa fazer bem ao coração e assim nós vamos caminhando com a nossa jornada. Daqui a alguns momentos eu vou vou nominar algumas pessoas que estão já presentes aqui, são dezenas, e naturalmente não vou chamar aqui à frente, mas elas ficaram em pé onde estiverem, para marcar aí, como está na nossa agenda, a apresentação dos coordenadores. Mas o que teremos nesse momento é a palavra principal de abertura, que é a do próprio presidente, reverendo Isaías Souza Maciel, que é a altura dos seus 87 anos de vida. Eu acho que ele é o único que tem essa idade aqui. Tem mais vitalidade do que alguns de nós, como eu, por exemplo, que estou com 70 anos de vida. Ouvir esse homem é um privilégio muito grande. Ele é gente como a gente. Tem as mesmas dificuldades que nós temos, mas Deus o tem usado para uma tremenda obra. Eu sou isso. Servo, salvo para servir, não carrancudo, não dando soco na mesa, para assustar a ovelhinha que está lá, pagando dízimo, ouvindo o pastor, e ele dizendo que você vai ser punido, que você vai ser castigado, porque você negativo. O pastor tem que pegar sorrindo, alegremente, transmitindo otimismo, transmitindo aquilo que Jesus sempre... Salmo 100. Servir, vamos dizer junto, Paulo, servir o Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos ovelha do seu pastoreio. Olha, nós não somos ovelha de pastor Joaquim Paula Obra, de pastor Paulo, de pastor Henrique. O
pastor, não, nós somos ovelhas de Jesus, por isso que você está aqui, não é por minha causa. Eu agradeço ao pastor Joaquim Paula Rosa, essa apresentação tão bonita e fundador de negativo. O pastor que pregou, que trouxe o pastor Ronaldo, ele participou comigo aqui na segunda-feira de uma reunião de oração tradicional em nossa casa. Eu creio no poder da oração, por isso é que eu estou aqui. Amém. E antes de falar qualquer coisa, nós estamos na segunda edição desse livro que vocês nunca ouviram falar nele. Quem pode ler daí? Oração. Autor do livro. Isaías Souza Marcelo. Vocês já ouviram falar nesse livro? Aí, como é que pode? Segunda edição. Está indo para a mão dos ministros, presidente da República, desembargadores, juízes, prefeitos. Oração e ação, meus irmãos. Quem ora e faz o que está dizendo na oração, Deus ouve e responde. Amém. E lá em casa, estava lá em casa o pastor, fica de pé, Ronaldo, você não é muito pequeno não, mas aqui. Ele mora na ilha de Paquetá. Eram 8 horas da noite, eu disse, meu filho, cheguei a levar no elevador, ele chegou a descer até o bar. E fica de pé, irmã, por favor, senhora irmã, a outra aqui. Não, a Jane mesmo. Encontrou com ele no elevador e disse, para onde é que o senhor pensa que está indo? Eu estou indo, não, senhor, vou voltar para a reunião de oração. Aí ele voltou, esse voltou. Ouvi um general de 4 estrelas fazendo uma exegese de um texto que todos nós conhecemos, e um pastor que aqui em Palaola, que estava lá em casa também, disse, olha, general, eu nunca ouvi essa exegese que o senhor fez, não. É a primeira vez que eu vi. Mas está escrito, e olha, ele foi falar sobre gratidão. E eu fiquei todo entusiasmado quando ele falou, eu vou falar sobre gratidão. Sabe qual é a mensagem que ele foi buscar? Dos 10 leprosos. Pastor Joaquim, como é que o senhor disse para o general? General, pode falar aqui, você vê, de 4 estrelas lá. Irmãos, ele fez uma exegese muito bonita daqueles 10 leprosos. E normalmente a gente prega naquele texto, eu inclusive, a gente elogia o 10º que voltou, que era samaritano, e normalmente nós descemos a riba nos 9 que não voltaram. Eu sou pastor evangélico há 40 anos e pastor há 47 anos, e 40 anos eu sou consagrado, mas sempre preguei, desde o primeiro momento que eu cheguei na igreja, eu comecei pregando. E então eu tenho um sermão naquele texto chamado 10 novos fora 1, da velha tabuada, que muitos de nós aqui estudamos. E o general fez uma exegese daquele texto mostrando que os 10, os 9, que Jesus mandou os 10 irem se apresentarem ao sacerdote. E eles foram. E ele destacou ali não o 10º que voltou, ele deu uma ligeira ênfase, mas nos 9 que cumpriram a ordem de Jesus. Primeiro porque ele é um general de 4 estrelas, um homem acostumado à hierarquia, a comando, a obedecer ordens. Ele disse que aqueles 9 obedeceram a ordem de Jesus. Jesus mandou, acabou e pronto. Eles tinham que ir e se apresentar aos sacerdotes para que eles pudessem ter o que o pastor falou de salvo-conduto. Senão eles não poderiam entrar na sociedade. Então eles foram cumprir o que Jesus mandou. O outro não voltou por quê? Ele era samaritano, ele não tinha direito nem a entrar no templo. Então o que ele ia fazer lá? Não seria recebido. Como ele estava, ou ele podia ir para casa, ou podia voltar para agradecer a quem o abençoou. Ele voltou e agradeceu. O general não deixou de destacar o assunto da noite, que era gratidão, encomendado pelo reverendo. Mas ele deu ênfase aos 9 que cumpriram a ordem de Jesus. Isso foi grandioso para mim. Eu tenho certeza, quase certeza, que nenhum de vocês aqui me permite, eu vou me atrever a dizer, nenhum de vocês aqui perceberem algum dia a grandeza dos 9 que obedeceram a Jesus. Vai tu e faz o mesmo. Então, vocês estão vendo que não basta pregar, tem que pregar e aprender. E hoje, eu e a Jane, que eu costumo trocar o nome da Jane, porque
A gente se ama muito, né? A esposa do pastor Joaquim, eu troco às vezes de propósito. Eu chego lá, chama Jana, eu chamo de anjo lá. Né? E anjo é anjo. Você quer ser anjo? Então continua. Mas foi muito gostoso o estudo bíblico. Meus irmãos, eu tenho dado susto em muita gente quando eu digo assim, ó, vamos parar de ler a Bíblia. Eu digo, que isso, pastor? O senhor ficou velho e perdeu o amor. Vamos deixar de acabar com isso. Eu conheço pastor que já leu a Bíblia 3 vezes e continuou com as mesmas dúvidas. O segredo é estudar a Bíblia, meus irmãos, não é ler. Tem que estudar, tem que compreender. Eu não quero ser melhor que nenhum dos senhores, não. Mas eu vou orando. Do meio da oração para frente, que aí vou falar o dobro que eu já falei. Eu vou agradecendo. Tem muita gente orando todo dia e nunca agradece. Por isso que eu fui buscar a autoridade máxima, igual o Nicodemo, Zé de Arimateia, né, da época, né, os senadores. Perguntam, mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Ginel, cara, explica aqui, o senhor é professor da Escola Superior de Guerra, o senhor é professor do Instituto Geográfico do Exército, o senhor é professor... Me conta aqui uma coisa, como é que o senhor vê a gratidão? Eu vou lá, vou na sua casa, no culto que tem lá e vou falar. E aí foi lá, deu essa aula, que todos nós passamos, que eu não sou olhando para ele, essa eu não esperava, tá aí. Cumpriu-se a ética, a hierarquia, quer dizer, obedeceu Jesus, fez o que ele mandou, cumpriu o que ele determinou, e o outro voltou para agradecer. Eu não posso apresentar o sacerdote, eu voltei para agradecer. Então, meus irmãos, nós temos... Ninguém que veio aqui perdeu a viagem. Ninguém. Estou desligando. Ah, desliga, meu filho. Não, vou desligando. Eu esqueci de desligar lá fora. Estou desligando aqui dentro. Então, ninguém perdeu a viagem. Você vai ter certeza. Esse livro aqui está fazendo um... Não é porque é meu, não. Você sabe por quê? Eu abro o livro dizendo assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, Jesus dizendo, né? Esse povo será abençoado. E nós estamos sendo abençoados. Nós queremos que todos que estão aqui dentro deste recinto saiam daqui abençoados, com a convicção plena de que você não está por acaso aqui. Você veio para alguma coisa importante. Veio aqui essa semana 2 diretores dos maiores investimentos do Brasil. Por que procurar o médico? Que importância tem essa ao médico? E os homens estavam sentados aqui, eu fiz questão de sentar ali do lado, não vim ficar aqui na frente. A Icatu e o Safra e o Bradesco. E foi falando, e foi a certa altura, disse, peraí, agora chegou a minha vez. Doutor fulano, olha, você sabe que vai lá na roça, como é que faz, é de roubada, chega na Mata Virgem, o caboclo, meu pai, eu, ainda com 7, 8 anos, entrava com ele no roçado, fazia a roçada, depois derrubava a madeira, depois de derrubar a madeira, carregava as toras, depois das toras, arrancava os tocos, estocava, e depois então é que se ia procurar adubar a terra e plantar. Os senhores estão dispostos a investir nesta Mata Virgem e dar o recurso para nós chegarmos no que eles querem fazer com a ordem, fazer previdência para os pastores que estão se aposentando sem dinheiro, sem casa e sem recursos. O senhor quer fazer uma nova igreja crescer com uma mentalidade nova, dando aos pastores previdência social? Sim, senhor, nós acreditamos nos pastores. Então, esta ordem tem um programa para todos os senhores e senhoras que acreditam nela. É isso que nós queremos dizer para vocês. Quero dizer que a ordem não está apenas qualificando pessoas, não está fazendo campanha para arrecadar recursos, não. Está pensando no futuro de nossa família. Eu escrevi também um livro, Deus, Família e Igreja. E tem uma explicação por que isso. Porque a ordem natural das coisas é primeiro de tudo, Deus e a igreja. E o senhor pastor aí está certo, se o senhor falar outra coisa está errado. Não, senhor.
Pode existir família sem igreja, mas igreja sem família não existe. A igreja é constituída da família. Se você não cuidar da família, não tem igreja, meu irmão. Não tem igreja. Então você tem que cuidar da família. E não, o camarada aí começa a cuidar de tudo e esquece da família. Daqui a pouco a família, um vai para um lado, outro vai para outro. E quando você vai tentar juntar a família, ela já não tem mais tempo. Então vamos escrever isso. Cuidar em primeiro lugar, depois de Deus, a família, o filho, a esposa, o bercinho do neném, a comida do neném, a comidinha da neném, mamãe. Porque senão, como é que vai ficar essa igreja? Uma igreja fraquinha, uma igreja sem alimento, uma igreja sem roupa, uma igreja sem moradia. Que igreja é essa? Aí você pegar... Eu estou com 3 pastores internados, tem 4 asilos de velhos, de idosos. Velho, não, desculpe. Eu sou idoso, não sou velho. 37 sou idoso, não, velho não. Velho é coisa que joga fora. Né? Minha mulher, se falar que vai me jogar fora, ela briga, né? Nunca foi tão bom. Depois de 64 anos de casado, eu disse, meu filho, agora é que tá bom, agora é que tá bom. 64 anos de casado, 6 namoros, são 70 anos. Tá bom? Então vamos cuidar da família. O segredo sempre foi esse, cuidar da família. Sou filho de uma família de 11 filhos. E meu paizinho cuidava de todos com cuidado. Ele vinha descalço da roça com... Vocês me desculpem, não estou fazendo gracinha não. Com... Quem que sabe o que é? Cocumbu. O cacumbu. Cacumbu. É uma enxadinha pequena, depois de gasta, depois que aquela enxada jacaré, ela se gasta e tudo, fica uma enxada pequenininha, que fica para os garotinhos, para os filhinhos mais novos. Aquele cacumbuzinho nas costas, vinha da roça de milho, da roça do feijão, da roça do café, mas cuidou dos 11 filhos e todos eles cresceram na obra do Senhor. Amém. Amém? Então, meus irmãos, eu estou passando a minha experiência para vocês. Nunca foi tão bom como agora. Aí, pastor, quantos anos o senhor vai viver? 100. Diz que sabe, 87, 88, 89, 90, está muito bom. Está muito bom. Hoje eu ouvi lá o Neymar com 104 anos falando com muita dificuldade, né? 104 anos. Ele sabe, posso chegar, Deus é que sabe. Não tem nenhuma pretensão de passar disso aí, não. Nenhuma. Eu disse, mais 90, 91, 90, não sei, Deus que sabe. Meus irmãos, em resumo, nós estamos pensando em previdência social, nós estamos pretendendo falar em faculdade para os nossos filhos. Aqui está a professora. Vou apontar para ela, não está. Não, está brilhando, deixa que o Casal Maravilha ainda vai cantar um número especial aí, que está o povo animado. Eu estou cansando o pessoal e vamos trazer uma palavra bem gostosa para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Eu quero deixar para os senhores essa palavra de ordem. Estou pensando em universidade, em faculdade, para os nossos filhos, para os nossos netos. A ordem está cuidando de obra social. Quando eu fui chamar o Paulo Dafron para cuidar do departamento social da UNEB, o que é o departamento social? Providenciar recursos, não só literatura, mas também coisa que corresponde à expectativa dos senhores, como sempre foi. O pastor Joaquim falou, em 5 unidades tem muito mais de 5. Ele falou 5 ambulatórios, né, pastor Joaquim? Ambulatórios e policlínica. Mas temos hospital de dependência química. Estamos buscando recursos em Brasília para a dependência química. E a igreja precisa se alertar para esse fato. É o maior flagelo da humanidade no momento. Não há nada pior do que a dependência química. Está entrando nas nossas igrejas, está entrando nas escolas, está entrando nas faculdades, está entrando na sociedade. E o que a igreja está fazendo? A igreja precisa estar absolutamente alerta para esse fato. Porque os nossos filhos vão para a escola e chega lá e o coleguinha dele do lado já está com uma bala envenenada do crack. E vai chupar a bala com cocaína dentro da bala de coco.
Então nós precisamos ter o cuidado de fazer prevenção dentro da nossa casa, do vizinho do lado, na escola e na igreja, que já está entrando nas nossas igrejas. Precisa ter coragem para dizer isso. Eu sei que vocês não vão me apedrejar lá fora. Precisa ter coragem. A igreja precisa estar preparada para enfrentar esse problema. Então nós estamos com o hospital de dependência aqui, com 90 leitos. 90 leitos. Mas sabe lá o que é você entrar num salão que tem 40 dependentes querendo te esgoelar, querendo apertar seu pescoço, porque você está querendo tirar dele o vício? Ele acha que o vício é melhor do que tudo da vida? Porque ele em casa já brigou com o pai, com a mãe, com o filho, com tudo, e não quer abandonar o vício. E ele foi constrangidamente para ser tratado. O que a igreja está fazendo a favor desta sociedade que já está vivendo essa calamidade? Meus irmãos, lamentavelmente, eu preciso dar um grito de independência ou morte, porque me chamaram de louco, como vocês ouviram, há 65 anos atrás. E agora estão me chamando de louco novamente, porque eu estou fazendo 2 livros, não é para vender, de graça, para mandar para a mão dos ministros, para os generais, para os almirantes, para os brigadeiros, para os juízes, para os embargadores, dizendo a eles: olha, cuidado com o seu amanhã. Ou os senhores ajudam a saúde, a educação e a dependência química, ou então nós seremos surpreendidos com alguma coisa muito séria. Uma guerra civil, como está na Colômbia. As Farc é resultado daqueles homens que não souberam governar a Colômbia. E o Brasil já teve a porta disso. E pode chegar. Se não tiver alguns malucos, alguns loucos que começam a divertir as autoridades. Então a UMEB também está com o departamento religioso, ali está, fica de pé, Vera. Professora Vera, diretor do departamento de ensino religioso. Temos 500 professoras evangélicas nas diversas escolas públicas, fazendo prevenção e levando a palavra de Jesus Cristo, que salva, que cura, que perdoa e que liberta. Não é assim, Vera? Meus irmãos, enquanto eu falava aqui sobre dependência química, o pastor Manuel Messias aqui trouxe uma informação que eu confesso que o meu coração quase parou. É verdade, é muito sério. Vocês vão ver que é tão sério que quase parou. Por favor, eu não vou falar porque é muito forte mesmo. Por favor. Deixa o coração do Messias parar. O reverendo falava sobre a questão da droga. Ela está chegando ao segmento nosso, o segmento evangélico. Pastores. O jornal traz essa notícia, o jornal Nosso Tempo, que vocês estão recebendo aí, que é o último número. Ele traz a notícia da morte do bispo Robson Cavalcante, lá do bispo. Morte, assassinato. Ele é da igreja anglicana, bispo da igreja anglicana. E ele casado, e adotou uma criança, né? E esse jovem, hoje já adulto, morou nos Estados Unidos e voltou e se envolveu com o problema de droga. E chegou, se descontrolou e assassinou o pastor, o bispo Robson Cavalcante e a sua esposa. Então, vocês veem, um dos maiores escritores evangélicos aqui do Brasil. Nos países de língua portuguesa, ele faz sucesso extraordinário, é uma pessoa que tem um intelecto extraordinário. Está aí os companheiros de Jairo, né, Henrique, o pastor Francisco, o pastor Joaquim, e mesmo as pessoas aqui da Academia Evangélica de Letras, nós presentes, que reconhecem o valor intelectual desse bispo. É uma sumidade, muito famoso no segmento dele e também de todo o segmento evangélico. Então esse problema da droga chegou a esse nível. É porque a droga, irmãos, é o seguinte, ela tira a capacidade da pessoa fazer avaliações. Por que a pessoa morre quando dirige? Porque ele acha que vai dar para cortar. Ele perde a capacidade de fazer, de aferir, de medir. E ele também rompe os limites também éticos. E ele, descontrolado, ele faz coisas que realmente, às vezes, nem é mais ele. Porque o homem, por ser um ser sensível e espiritual, quando ele está num certo nível, ele também abre a porta para entidades
do mundo das trevas o possuía. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para nos levar pelo menos a fazer, como falou o pastor Isaías, a orar e agir, fazer alguma coisa e apoiar quem está fazendo alguma coisa nesse sentido. Inclusive está se oferecendo, atualmente já começou cursos de treinamento de pessoas da igreja para trabalhar com essas pessoas, porque é difícil. Naquela fase crítica da pessoa que está sob efeito de crack, por exemplo, ele não se deixa dominar. Outro dia vocês viram uma garota de 11 anos morder uma delegada aí, que foi pegar no braço dela, e isso aí tudo saiu. É uma coisa difícil. Como é que treina uma pessoa para viver uma realidade dessa? E a pessoa que está sob esse efeito dessa droga terrível, que é o crack, ele não está nem aí para a ética, ele não sabe o que é limite, já perdeu. Então que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, que nos leve a pedir a Deus inspiração para uma solução para esse problema. Além da profilaxia, eu creio que é difícil, mas para Deus nada é impossível. Se você tem uma obra social, uma ação social na sua igreja, se inscreva na Sociedade Bíblica do Brasil. A sociedade disponibilizou doações de Bíblia para quem está fazendo ação social. Então, você tem um CNPJ de ação social, melhor ainda. Se você não tem, mas alguém na sua igreja tem uma ONG que englobe ação social, cadastre, me procure na Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos uma cota de doação para você doar em presídio, hospital, casa de recuperação. Agora mesmo, sexta-feira, depois da manhã, eu vou numa casa de recuperação em Ponta Negra, num bairro chamado Cordeirinho. É uma casa de recuperação de mendigos. E nós temos profissionais liberais lá, temos até religiosos que viraram mendigos, tiveram um trauma na vida, um desencontro familiar, ou com relação a casamento, ou com relação a filhos, ou decepção na vida. E como Davi disse no Salmo 31, eu me sinto como um vaso quebrado, um caco jogado fora. Davi, vamos segundo o coração de Deus. E algumas pessoas não aguentam isso também, a vida foi pesada demais. E aí viraram andarilhos. E depois não sabe, surtou, não tem para onde voltar. E aí nós vamos dar essa assistência, vai ser depois da manhã, sexta-feira, com um grupo de dentistas voluntários de Cristo. Nós vamos tratar, porque a primeira coisa que o mendigo perde são os dentes, né? E vamos tratar disso. Agora, se você soubesse que dar R$2 para uma pessoa, ele sairia da dependência química, ele reagiria para a vida, você daria R$2. Se tivesse certeza, garantia, você daria? Olha só. Essa Bíblia aqui, até sexta-feira, ela está R$2. Isso aqui, a doação é outra coisa. Você tem um CNPJ de ONG, CNPJ de ONG. Mas se você quer, até sexta-feira só até depois da manhã. R$2 essa Bíblia aqui. É o que você não dá no sinal de trânsito, R$2, mas uma Bíblia você daria. Né? E o poder de fogo, esses R$2 viram uma dinamite quando se transforma em Bíblia. Então, se você quiser comprar para dar para novos convertidos na sua igreja, para distribuir, R$2, ela está toda aqui, a Bíblia toda. A mulher pode levar na bolsa, o homem bota no porta-luva do carro, a pessoa senta no meio-fio e lê essa Bíblia. Revista e atualizada, uma excelente tradução, tá bom? Esses são os meus 3 minutos. Paz do Senhor. Diploma que aqui está, eu tenho dado a algumas pessoas importantíssimas, não é importante só, não, superlativo, importantíssimas. Olha, você vê da ONU, eu sou o presidente do comitê da ONU aqui do Rio de Janeiro, Comitê da Paz, Comitê da Paz Mundial. Pouca gente sabe disso porque o pastor Joaquim disse, eu realmente presido 10 entidades. Mas com que tempo? Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo como. Começa às 5 da manhã, dura sempre às 11 da noite. E esse Comitê da Paz faz um trabalho silencioso. Mas sempre que há uma pessoa que merece o título de personalidade promotora da paz, essa pessoa vai ser premiada e vai ser diplomada. Então, querido presbítero Paulo Dafro, o Comitê da Paz Mundial, com a sua sede no estado do Rio, confere o diploma de personalidade promotora da paz. O Comitê da Paz Mundial no estado do Rio de Janeiro, reconhecendo os seus destacados serviços e contribuição na promoção da paz em nossa pátria, pelo seu exemplo, pela sua vida, pela sua ação.
nós conferimos esse diploma de personalidade promotora da paz, com o versículo bíblico: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou pedir ao auditório para ficar de pé. Vou pedir o Roberto, lá de São Gonçalo, para fazer essa oração aqui. Faz favor, pastor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela vida do filho, Deus, Paulo da Flon. Deus, que tu possas honrá-lo cada vez mais. Amém. Que essa singela, Deus, homenagem, mas a maior homenagem vai vir de ti. Ó Deus. E que ele, Deus, possa alongar cada vez mais, Senhor, para a sua vida. Deus, fazer que o seu nome venha a ser glorificado em todos nesta nação. Assim, Deus, nós agradecemos também pela vida do reverendo, por Deus mostrar o reconhecimento na vida deste homem. Amém. Que tu possas abençoá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. A carteirinha empolga qualquer pessoa. Ao chegar no hospital, no presídio, na escola, no sindicato, no quartel, quando ele tira essa carteirinha aqui de Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, e no exterior, exato, ele vai entrar a qualquer momento para visitar um paciente no hospital ou no presídio, aonde estiver. Então, é com muito prazer que eu entrego a sua carteirinha. Igualmente, o estatuto que vai reger o seu trabalho. Meu nome é Paulo Roberto da Silveira da Flor. Esse nome aí é muito complicado de citar e falar. Alguns me chamam de da Flor, outro de politetrafluoretileno, que é o Teflon, que usa para nas roscas de cano, né? Mas é da Flor mesmo. É uma das 150 famílias que fundaram Nova Friburgo, aqui oriundo de Freiburg, na Suíça. Sou grato a Deus também porque estou no segundo mandato da Confederação Nacional dos Homens Presbiterianos, em substituição ao reverendo Isaías, né? Ele nos entregou o cargo em 1974, né? E eu assumi no ano de 2010, né? Somos quase 30 mil homens cadastrados e deve ter em torno de 50 mil entre não cadastrados, que nós, de uma maneira assim indireta, comandamos o Brasil inteiro. Uma maneira indireta porque o sistema da nossa igreja é um sistema de governo onde alguns governam a todos e nós temos representatividade no Brasil inteiro. A respeito da OMEB, eu me sinto grato também porque é a única maneira que eu tive como leigo de pertencer a esta instituição. Né? Porque se não fosse as portas de Deus, eu luto muito contra o chamado ministerial já há alguns anos. Tenho companheiros de luta na minha carreira dentro da minha igreja, que é o reverendo Gelson, que a gente luta há muitos anos, né? Conhece o meu trabalho. Eu venho sempre lutando. Eu tenho um filho pastor e 2 seminaristas, né? Ou seja, eu procuro realizar nos meus filhos aquilo que eu acho que não realizei em mim. Eu sempre lutei contra o chamado, que Deus me chamou para a obra, mas tenho procurado dar minha parcela de contribuição. Deixo apenas para os irmãos, a nível de pensamento, até por causa dessa grande obra que Deus tem colocado nas mãos do reverendo Isaías e seus colaboradores, 2 frases importantíssimas que eu destaco. Uma é no critério de quando João Calvino escreveu seu livro Pensamento Socioeconômico de Calvino, que foi assim um dos baluartes da nova sociedade já nascida oriunda da reforma, ele assim se expressa: se a igreja cessar de ser vigilante, ela própria se torna cúmplice na injustiça social, cessando assim de cumprir sua missão aqui na terra. C.S. Lewis, também reformado anglicano das Crônicas de Nárnia, escreveu: Jesus nos manda alimentar os famintos, mas ele não nos dá lição de culinária. Ele deixa que nós cuidamos do assunto. E cito também na parte bíblica que Paulo, né, às vezes a gente se confunde. Paulo escreveu aos Hebreus. Tem escritores somente reformados que se confundem, citando que Paulo escreveu aos Hebreus, né? A carta é anônima, mas ela nos diz no capítulo 6, verso 10: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, com essa palavra, eu deixo aqui meu agradecimento. Vou procurar dar minha parcela de contribuição. Até no caso da OMEB, eu falei até com o reverendo Isaías, eu já visito, viajo pelo Brasil quase todo, fazem 3 estados só
para eu visitar, porque ainda não tem representação da minha associação lá. E numa das visitas lá na Paraíba, eu fui procurado por um irmão que diz ele, pastor, que era da UMEB lá, e mandou um abraço para o reverendo Isaías, né? Lá em Campina Grande, na Paraíba. Eu tenho encontrado esse trabalho no mundo do Brasil inteiro. Eu também sou envião internacional, eu trabalho há 20 anos na distribuição do Novo Testamento, dou minha parcela de contribuição. O que eu puder fazer, por esse trabalho que me foi confiado, tá, eu vou procurar fazer. Quando eu assumi a Confederação Nacional, lá em Guarapari, me perguntaram, o que você pode dar por esse trabalho? Eu falei que eu daria minha vida. E estou há 6 anos, o lugar que eu fico menos hoje é em casa. Quem quiser esconder de mim, vai na minha casa. Porque provavelmente eu sou de família crente, todo mundo na minha casa é crente e Deus tem me agraciado. Não precisa puxar meu paletó, não. Olha, esse gesto aqui, pastor Isaías, eu faço ela nacional. Como eu sou muito educado, e eu não quero usar da regra parlamentar de caçar a palavra, eu digo assim, quando eu ficar em pé, cessou. Nessa reunião, nós estamos dando posse por mãos do reverendo com o documento que vai ser passado às mãos deles, e nesse envelope tem as coisas básicas de um presidente de conselho. A esses 3, no dia de hoje, nós estamos dando posse. Também é o pastor José Luiz de Magé, né? Está tomando posse como presidente lá. Então, são 4 conselhos, não é isso? Itaguaí, Duque de Caxias, Cabo Frio e Magé. Então, esses conselhos estão começando agora numa nova realidade, com procuração de 1 ano, com tarefas muito claras, com o município todo mapeado, com a quantidade de gente que tem ali. Vamos levantar as igrejas evangélicas, os pastores, para que nós implantemos lá essa filosofia tão bonita que o reverendo há 40 anos cultiva, de unir o ministério evangélico debaixo do mote da UMEB, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quero pedir à professora Jane, que vem aqui, para colocar na mão de cada um, uma vez que ela, a interface interna desse trabalho, o envelope na mão desses nossos presidentes, o reverendo, para que ele realize essa obra tão bonita que Deus lhe deu, como Moisés, como Abraão, para que Deus nos abençoe, para que nessa arrancada de 40 anos da UMEB, nesse ano que estamos celebrando essa data tão bonita, Deus nos abençoe nesse esforço de unir o ministério evangélico, desde os diáconos, as esposas de pastores, as filhas e filhos de pastores, os pastores, os presbíteros, enfim, os líderes evangélicos que formam esse Brasil tão bonito, com 35, 40 milhões de evangélicos. Que Deus nos abençoe, para que nós abençoemos a família evangélica do Brasil. Pastor Ângelo, fica ao lado do seu esposo, bem ao lado dele ali, para receber a bênção. Trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeasse. Os seus amados ele dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é quem edifica a casa onde estamos. O Senhor é quem vai edificar o caminho para esses novos presidentes palmilhar. Senhor, acompanhar. Por isso chama companheiros e companheiras para ser nossos ajudadores. Abençoa cada um deles, Senhor. Dá a cada um deles, Senhor Deus, aquele toque do Espírito Santo, para que eles sintam guiados pelo Espírito, não pelos homens, não pela palavra, mas pelo poder do teu Espírito. Amém, Senhor. Senhor. Preside, Senhor, do mesmo Almeb. Preside o nosso trabalho, Senhor. E dá-nos, ó Deus, a esperança de um novo dia que vai raiar amanhã. E nós iremos caminhar com Jesus até o fim, Senhor. Que todos digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos aqui também com o procurador do Estado. Eu queria que o senhor levantasse,
falasse o livro que o senhor está colocando nas mãos dos pastores, por favor. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa instituição, pela vida dos irmãos, em oração no sentido de que os irmãos, como bons soldados do Senhor, continuem anunciando, proclamando a mensagem dele, do Senhor. Amém. Nós lançamos um livro, está saindo agora o volume 3, e que eu acredito isso especialmente deverá interessar muito aos irmãos, falando acerca dos direitos do cidadão, o cristão cidadão e seus direitos. Nós já lançamos os 2 primeiros volumes, mas no terceiro nós vamos fazer referência especificamente ao ICMS que vem sendo cobrado nas contas de luz, gás, telefone e água. Esse imposto vem embutido nas contas, a cobrança dele é uma cobrança ilegal, mas depende das igrejas se manifestarem para que a cobrança seja suprimida. Eu vivo essa situação hoje em Botafogo. Nós conseguimos, colocamos ar-condicionado, e hoje eu pago menos com ar-condicionado do que antes eu pagava. O imposto na conta de energia elétrica é de 30%. Então, nós conseguimos pagar menos. Igreja tem que gastar dinheiro com a pregação do Evangelho, não é com pagamento de imposto, principalmente, claro, se é devido, é devido, mas se é indevido, nós não temos que pagar. Né? Então, quando nós tivermos, estamos concluindo, quando nós tivermos esse material, vamos fazer contato com o reverendo, com os irmãos, a fim de que todos possam ter acesso a esta informação. Muito obrigado, meu irmão querido reverendo. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai querido, muito obrigado porque podemos te chamar de Pai, na certeza que somos teus filhos. Amém. Obrigado por esta reunião. Obrigado porque demos abertura aos trabalhos da OMEB para esse ano. Obrigado pelas posses que foram agora efetivadas, Senhor Deus. Obrigado porque estamos envolvidos na tua obra, e isso é uma honra para nós. Obrigado pela vida do reverendo Isaías. Ó Deus, e que tu, com a tua boa mão, prolongue muito tempo, Senhor Deus, o ministério da OMEB, o ministério do reverendo Isaías, que até a tua volta possamos te entregar o trabalho das nossas mãos. E abençoe nessa caminhada tudo que nossas mãos fizerem, porque são para ti. Vem de ti e para ti te damos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do eterno Deus, nosso Pai, a graça poderosa de Jesus Cristo, o Senhor, que nos faz mais que vencedores, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja real em nossa vida, seja na vida de toda a Igreja de Deus na terra, agora e por toda a eternidade. E os que receberam, digam amém. Cantemos o tríplice amém, meus irmãos.